que é tão importante incluir essas pautas, mesmo sabendo que essas pautas não têm retorno financeiro, pelo contrário, elas gerarão um prejuízo. Qual o interesse? Vocês sabem que isso vai prejudicar ainda mais as vendas, vocês sabem muito bem que os grupos organizados de militâncias que fazem essas reivindicações não vão comprar esse material e que sabem muito bem que aquele consumidor mais tradicional de quadrinhos tende a ser repelido por esse material. Por que eles fazem isso? Essa é a pergunta que quase ninguém relevante está fazendo. Saudações, eu sou o Marcos Valério XR no dia 3 de novembro de 2021 e antes de entrarmos nesta temática, é importante que se tenha um certo background para entender algumas nuances, como por exemplo que esse super-homem que estão dizendo que está saindo do armário não é o super-homem tradicional, na verdade é como se fosse o filho dele, ou seja, não é o Clark Kent ou Kal-El, e dependendo do universo paralelo que está envolvido, você tem o super-homem original ou tem esse novo super-homem, às vezes tem os dois, ou às vezes tem esse novo que viajou no tempo, e tem uma confusão danada nesse universo da DC nos quadrinhos, essas sutilezas aí por trás que é bom você ter assim algum conhecimento só para ter uma contextualização que tem uma certa relevância. Em especial, é bom ter a noção clara de como está a situação das vendas de quadrinhos, em especial nos Estados Unidos, que é o termômetro onde se avalia isso. E é um fato histórico absolutamente inquestionável que elas estão em decadência. Elas estão vendendo cada vez menos. Tem uma série de fatores por isso aí que são evidentes. Tem o surgimento de uma novas mídias de concorrência. Frequentemente o público que nem sempre tem muito dinheiro, né? Então tem que fazer escolhas. E ao mesmo tempo tem uma oferta muito grande de coisas disponibilizadas gratuitamente na internet, a competição com outras formas de quadrinhos diferenciados também que não sejam de super-heróis, ou com literatura em geral, que se direcionou mais para o público jovem, ou com os mangás, que é as tradições japonesas. Então tem todo um contexto aí, mas o fato é que, historicamente, as vendas desses quadrinhos da Marvel, da DC Comics, elas estão historicamente caindo. Então vamos lá. Nesse contexto, a pergunta que ninguém está fazendo: por que colocar um personagem gay com essa pauta? Por que colocar um novo super-homem gay? Isso atende a uma reivindicação do mercado? Não. Absolutamente não. Porque eu estou dizendo, existe um público tradicional comprador de quadrinhos e esse público não está fazendo essa reivindicação. Isso é simplesmente mentira dizer que tem uma demanda de pessoas que estão querendo isso. A evidência é que todas essas posturas assim que estão nesse sentido progressistas, né, que se quer chamar lacradoras, estão sendo feitas há muito tempo e nenhuma delas tem conseguido promover qualquer tipo de reversão nessa tendência à queda. Pelo contrário, se observa o exato contrário, a tendência é ir piorando. Então é a questão: por que é tão importante para determinadas produtoras incluir essas pautas, mesmo sabendo que essas pautas não têm retorno financeiro? Pelo contrário, elas gerarão um prejuízo. Porque geralmente quem faz a reivindicação, sim, existem pessoas que fazem essa reivindicação, mas são grupos minoritários e normalmente não são grupos que estão associados ao consumo, né, desse tipo de produção. A pergunta que todo mundo deveria estar fazendo: qual o interesse de se fazer isso? Vocês sabem muito bem que isso vai prejudicar ainda mais as vendas, vocês sabem muito bem que os grupos organizados de militâncias que fazem essas reivindicações não vão comprar esse material e que sabem muito bem que aquele consumidor mais tradicional de quadrinhos tende a ser repelido por esse material. Por que eles fazem isso? Essa é a pergunta que quase ninguém relevante está fazendo. Aí o maluco faz um comentário bobo lá no Twitter, um comentário ambíguo, né, e diz lá: vai vendo o que vai dar, não sei o que ele quer dizer, de repente vai vendo o que vai dar, as vendas vão cair. Realmente, isso é verdade, não tem como questionar. Ou se é aquela ideia lá de que vai fazendo isso, daqui a pouco o seu filho está vendo gay, eu não sei. Considerando que ele é bolsonarista, não tenho muitas boas perspectivas a respeito disso não. E aí o pessoal faz uma crítica, faz uma mobilização para detonar o camarada, que afinal liberdade de expressão é uma coisa que só interessa quando é para defender o seu ponto de vista, né? Resolveram punir alguém por dizer alguma coisa. Foi basicamente uma punição contratual, baseado no que algumas empresas patrocinadoras estão se sentindo pressionadas a de alguma forma fazer isso. A questão também que ninguém fez é por que raios uma montadora de automóveis e uma metalúrgica estariam preocupadas com isso, né? Como eu disse na live recente.
Você realmente acredita que essas duas empresas têm qualquer possibilidade de sofrer qualquer dano por causa dessa militância? Que a Fiat, que alguém vai deixar de comprar um carro porque a Fiat está financiando um time onde dentro desse time tem um cara que deu uma declaração homofóbica? Tu acredita nisso? E o pior, a Gerdau é uma metalúrgica, meu Deus do céu. Que raio que uma militância pode fazer contra uma indústria de base? Ah, não vamos mais comprar aço da Gerdau não, porque eles são homofóbicos. Evidentemente não é uma questão econômica. Se você tivesse preocupado em angariar um novo público, você não vai procurar um público exatamente minoritário. Por exemplo, se uma produtora de quadrinhos tivesse querendo se revitalizar, faria muitíssimo mais sentido ela tentar investir, por exemplo, num público religioso, que é incomensuravelmente maior. E, na verdade, costuma fazer o contrário, ela costuma ir na direção de determinados vieses que tendem a afastar e a repelir ainda mais esse público que, em parte, já faz parte do público dela. Veja o meu vídeo lá sobre a Liga da Justiça do Zack Snyder. Se eles estivessem realmente preocupados com dinheiro, reativavam o Snyderverso, que ia render uma grana fabulosa. Mas não estão preocupados com isso tem que ficar claro. Não é uma simples questão econômica. Está havendo aí um movimento de nítido sacrifício em prol de uma causa. Sem perder de vista o fato também de que, apesar de determinados nichos, como por exemplo esse nicho LGBTQIPXYZW, ele é pequeno, mas ele tem o apoio de um grupo maior, né? Então, mas mesmo assim, mesmo esse grupo maior já tem determinadas reservas. E tem uma disputa interna, às vezes, aí dentro, mas uma coisa é óbvia: as vendas estão diminuindo, apesar de se fazer apelos cada vez maiores a esse público, e esse público simplesmente não está abraçando isso. Tem outros fatores estruturais, a redução das vendas não se dá evidentemente só por isso, mas se esperaria, se a questão fosse puramente comercial, que para compensar uma redução já estrutural de uma demanda, você procuraria abarcar públicos maiores. Você poderia colocar inclusões mais amplas. Por exemplo, os Estados Unidos têm um público cada vez maior de latinos, que tendem a ser mais tradicionalistas. Tem um público cada vez maior de muçulmanos, porque ele não vai atrás exatamente desse público. Essas etnias ainda assim são refratárias, essas pautas de gênero, essas pautas de sexualidade. Então não, você não vai conquistar um público muçulmano colocando um personagem LGBT, meu Deus do céu. Você não vai conquistar um público latino, que é muito mais religioso do que o público tradicional norte-americano, colocando pauta gay. Pelos mesmos motivos, você não vai conquistar externamente o público chinês, o público indiano. É exemplo que já está vendo por aí nesses filmes, né, de super-heróis que às vezes não são exibidos na China por ter determinados vieses, né? Então, vê-se claramente que a questão não é comercial. É isso que tem que ficar claro, tem que ser apontado. Eles não estão realmente preocupados com isso. Você tem que verificar, inclusive, quem são os proprietários dessas empresas. Um assunto que eu estou recorrendo aqui várias vezes. A DC Comics é de propriedade da Warner Brothers. A Warner Brothers, que é a produtora cinematográfica, que é da Time Warner, que na verdade é da AT&T, e no final das contas tem lá os seus acionistas majoritários. E a Marvel está na mão da Disney, e que no final vai na mesma direção. E como eu insisto em colocar, tanto elas, quanto a Amazon Prime, quanto a Apple, quanto a Netflix, todas elas estão na mão dos mesmos grupos econômicos. Esses mesmos grupos econômicos têm nomes. Chamam-se BlackRock Incorporation e o Vanguard, as duas maiores fundos de investimentos do mundo, especialmente a BlackRock. Tem o meu vídeo recente sobre a BlackRock e a China. Tem o vídeo lá do caso do Zack Snyder, onde eu explico isso. Então você tem grupos financeiros muito grandes que estão claramente dispostos a sacrificar determinados setores. Do ponto de vista simbólico, quando você faz aquela leitura de uma guerra cultural que é auto-evidente, que ocorre, embora tem gente que gosta de negar, é tão auto-evidente que é declarado em alto e bom som por muitos grupos, especialmente feministas, que o objetivo é exatamente esse: fazer uma luta simbólica, fazer uma alteração na cultura. Então, sim, negar isso é desonestidade, é falta de caráter. E o objetivo sempre foi esse. E ao mesmo tempo que o indivíduo tem a cara de pau de chegar e dizer: ah, mas está preocupado só com um desenho, só um desenho, caramba. Quando é para reclamar da sexualidade das super-heroínas, da homofobia, aí não é só um desenho. Então se tem esse duplo padrão hipócrita aí, mas tem uma importância simbólica sim. Seria interessante, desse sentido, de uma questão de
mexer em valores tradicionais, valores simbólicos, seria interessante você construir uma nova visão que fosse amplamente suportada, fosse amplamente aceita com esses valores progressistas. Isso seria um ganho. Mas isso não sendo possível, e está auto-evidente que não é, você também tem um ganho em simplesmente suprimir aquela visão mais tradicional que ainda está atrelado a valores mais conservadores. Afinal, a produção de super-heróis, como eu costumo dizer, ela é essencialmente conservadora quando não reacionária. Que para ficar bem claro essa questão do conservador, do reacionário, que não é num sentido negativo. É porque esses super-heróis, eles ficam presos no eterno presente. O Batman, os super-homens foram criados há mais de quase 80 anos praticamente. A princípio, originalmente, o tempo não passa verdadeiramente. Ele tem aquelas aventuras, aqueles episódios ali, mas está sempre naquele momento. Aí o tempo real vai passando e o que eles fazem? Eles não vão envelhecendo o personagem e não vão dando um histórico progressivo como se fosse próximo da realidade. Não, eles atualizam o personagem, mas mantendo aquele ciclo. Ou seja, antes ele estava na década de 40, depois na década de 60, depois na década de 90, e agora está na contemporaneidade, mas sempre mantendo aquela estrutura. Na realidade não passa realmente um tempo, é um eterno presente. Ou seja, simbolicamente, o que isso representa? Uma rotina, de você estar sempre defendendo um esquema de coisas, de estar agindo contra o crime, para manter uma estrutura que está dada. Ele não é revolucionário, como por exemplo são todos os heróis clássicos. E não só os heróis clássicos, estou falando desses heróis nesse sentido mais primordial que a gente entende. Por exemplo, o Neo de Matrix, ele vai derrubar a Matrix, ele altera o sistema todo. O que o Luke Skywalker faz? Ele derruba o Império. O que o Paul Moody faz? Vai assumir o trono do Imperador, vai mudar a ordem da galáxia. Então, os heróis tradicionalmente, eles são fundamentalmente revolucionários. Estes super-heróis, que eu até chamo de sub-heróis nesse sentido simbólico, eles são necessariamente mantenedores de uma determinada ordem. Então, quando você traz eles para uma espécie de mundo mais próximo da realidade, onde há uma passagem de tempo, isso geralmente dá problema. Já tentaram fazer isso mais de uma vez, você vê que nunca funciona realmente. De vez em quando eles fazem lá um casamento do super-homem e de repente tem a separação, aí morre lá uma parceira, e daqui a pouco eles dão um reset e começa tudo de novo para manter nesse eterno presente. No caso do DC Comics, é para isso que tem as crises das infinitas terras, os universos paralelos, até esse caso, de repente tem agora esse negócio aí do filho do super-homem. Em algum momento no futuro eles vão resetar o negócio e mantém tudo de novo. Ou seja, o meteoro que trouxe o super-homem caiu originalmente lá em 1938, mas depois ele caiu em 1940, depois ele caiu em 1950, depois ele caiu aqui no finalzinho no começo, na virada do milênio. Então, quando você faz essas adaptações, você altera a estrutura básica dessa narrativa. E, mais, ao fazer uma adaptação desse nível, tentar aproximá-los para essa realidade, o que acontece? A melhor forma de você fazer isso, você inseri-los, é colocar essa dinâmica de que o personagem vai crescer, vai envelhecer, vai deixar descendentes. E aí sim, o Superman casou e teve um filho. Mas aí, curiosamente, o que esse sujeito faz? Coloca um romance homossexual. Aí você percebe que o sentido existencial disso, que é a reprodução, é passar para as próximas gerações, é ter seus descendentes, de repente é cortado. E aí você vê a degeneração, você tira o herói daquela estrutura atemporal, daquele eterno presente, para colocá-lo no mundo. Só que ao colocá-lo no mundo, em vez de você seguir a estrutura básica que dá uma continuidade geracional, que vai se ter dentro da história, você mete uma pauta que é antirreprodutiva. Aí você não tem nem uma coisa nem outra. Se bem que independente disso não vai dar certo. Em algum momento eles vão lá, resetam tudo e mudam isso de novo para manter o eterno presente. Então é aquele negócio, você tentar tirar esses personagens desse eterno presente, você sempre vai provocar um tipo de perturbação nessa estrutura simbólica original. Os super-heróis são necessariamente conservadores, eles estão defendendo aquela ordem social que é considerada como a conquista definitiva da humanidade, que é aquela sociedade norte-americana. Então eles são bastante conservadores neste sentido. E aí acabaram absorvendo alguns elementos, tem toda essa simbologia lá, até com a bandeira americana, tem toda uma associação simbólica que, ainda que evite determinadas correlações muito diretas, como a questão de ordem religiosa, ainda tem os valores ideológicos mais tradicionais. Ou você conseguiria edificar uma coisa nova, ou não conseguindo, pelo menos você detona a coisa antiga. Sendo evidente que há um viés ideológico aí, que ideologia que é essa? É a ideologia revolucionária de esquerda? Não!
Porque isso aí está sendo patrocinado pela nata do financismo global, pela nata do capitalismo, pelas megacorporações bilionárias. Eles têm esse viés. Isso, a pauta feminista, da qual a pauta LGBT é apenas derivação, é a ideologia da classe dominante. É aquilo que o Marx coloca, que na visão marxista, a ideologia são basicamente recursos estruturais, culturais, que as classes dominantes utilizam para formar a mentalidade das classes exploradas. E isso, se mostrar o fato de que essas pautas são integralmente aceitas pela totalidade das grandes corporações bancárias, financistas, pelas megacorporações, se mostrar isso não é suficiente para convencer um infeliz, então vá mesmo, não vou mais perder meu tempo com retardado. Não é uma postura que se esperaria de uma corporação que está realmente interessada no lucro, em recuperar vendas. O Super-Homem é um símbolo fortíssimo. Daqui a pouco você vai fazer um século. Tem uma relevância simbólica você mexer nesse personagem, ainda que não seja diretamente aquele personagem que tenha todo um subterfúgio para dizer que não, mas não é aquilo, mas vai ser. A ideia seria sim pegar o máximo esse ícone que tem uma representação mítica que está associada ao imaginário divino, onde é possível fazer até comparações com a figura de Jesus Cristo, já foi feito várias vezes, porque é um herói que mais se aproxima da estrutura clássica mítica dos grandes heróis. E é importante fazer essa subversão simbólica. Não tem claramente essa pretensão de você desconstruir o cristianismo, de você derrubar a sociedade patriarcal, a sociedade tradicional, de você sambar na cara da família brasileira. Isso não é abertamente assumido por esse pessoal. Então faz todo sentido sim você desconstruir esse símbolo. Se não conseguir invertê-lo, pelo menos você o enfraquece. Mas o ganho não é direto. Ainda que você prejudique a própria questão financeira, esse pessoal está trabalhando num nível mais alto, porque ele sabe. Historicamente, a produção ideológica de uma classe dominante nunca é uma coisa totalmente direta, na verdade. Não é coisa assim, eu estou no poder, você tem que me adorar. Não é. É uma coisa muito mais sutil. É uma coisa de construir valores ou desconstruir valores em prol da sua manutenção. Em grande parte porque aquele grupo ideológico que tinha assumido historicamente o papel de combater essa elite dominante, ele foi aos poucos sendo cooptado e no Ocidente hoje ele não vale mais nada, ele não é mais capaz de bater o olho em ver a totalidade das megacorporações, dos bancos, dos grandes órgãos de mídia fazendo isso, e ele não entende que isso é ideologia da classe dominante. Ele renega, os seus fundamentos deveriam orientá-lo. E ele vai e parte em defesa disso. Então, nesse sentido, já foi muito bem sucedido. Essa desconstrução simbólica conseguiu cooptar a maior parte dessa esquerda e corrompê-la por completo. E não foi a primeira, já tinha conseguido corromper também os conservadores, a direita, com o neoconservadorismo. Eles foram as primeiras vítimas desse processo de engenharia social. Existe essa importância dessa desconstrução simbólica. Essa desconstrução simbólica atende a determinados propósitos que podem ser utilizados para manipular o imaginário das massas. E aqueles que deveriam estar atentos a essa guerra cultural, a essa guerra simbólica, a esta guerra ideológica, são justamente aqueles que foram cooptados primeiros e vão sair em defesa dela, deixando absolutamente claro que já era, eles já perderam. Se você chegar e dizer que não existe uma importância nessa desconstrução simbólica, onde o sujeito ou pode ter a desculpa da absoluta ignorância sobre qualquer coisa relevante, ou está simplesmente mentindo. E o mais curioso é que esses agentes intencionais que defendem essas pautas ainda nutrem a ilusão de estão fazendo alguma coisa diferente. E aí já é uma questão interior, que é um conflito interno que o indivíduo tem que decidir em si mesmo. Se ele realmente acredita naquilo que ele diz, que finge acreditar, ou se ele realmente já abraçou a ideologia dessa classe dominante e está na hora de aceitá-la e se ajoelhar a ela e seguir sua vida como um mero representante do grande capital financeiro. Eu sou Marcos Aurélio XR, dia 3 de novembro de 2021. Obrigado por sua atenção.